Bem-vindo à Rádio Minhui. Você está ouvindo as experiências de cultivo dos praticantes do Falun Dafa do Farrui da China. No programa de hoje, apresentaremos uma experiência de cultivo do 15º Farrui da China, intitulada Conscientização sobre a perseguição em todas as vilas do meu município, por uma praticante do Falun Dafa na China. Saudações, grande mestre compassivo. Saudações, colegas praticantes. Para o 15º Farrui da China no minhui.org, gostaria de compartilhar algumas experiências que os praticantes locais e eu tivemos quando conscientizamos o público sobre o Dafa em nosso país. Existem 25 municípios em nosso condado e mais de 20 vilas em nosso município. Em apenas 1 ano e meio, visitamos todas as vilas para apresentar o Dafa e aumentar a conscientização sobre sua perseguição pelo Partido Comunista Chinês, PCC. 1. De porta em porta. Nosso município está localizado em uma área montanhosa e quase todo mundo vive em uma vila. Algumas das vilas estão a mais de 30 quilômetros de distância da cidade do condado e as estradas são pobres. Por mais de 10 anos, distribuímos materiais informativos e penduramos cartazes nas áreas rurais, mas nunca esclarecemos a verdade às pessoas pessoalmente. Pensamos em ir às áreas remotas e falar pessoalmente sobre o Dafa. Então, pensamos que seria ótimo se tivéssemos um carro. Naquela época, um empresário que entendia sobre o Falun Dafa disse que nos ajudaria a comprar um carro. Ele também disse que levaria o carro de volta, se não precisássemos mais dele. Isso foi muito útil. O mestre disse em Ensinando o Fá no Farrui de 2015, na costa oeste dos Estados Unidos. Abre aspas. O tempo que resta é extremamente curto. Você já pensou o que será daqueles que ainda não se cultivaram bem? Algumas pessoas ainda têm uma chance, mas alguns já não têm mais. Para alguns ainda há tempo, para outros a única esperança é aproveitar ao máximo o tempo que resta. Fecha aspas. Ao estudar os ensinamentos do mestre, todos sentiram a urgência de aumentar a conscientização do público sobre o Dafa, especialmente porque a maioria das pessoas mais idosas não vem à cidade. 6 de nós, praticantes, carregavam uma grande mochila de materiais do Dafa, incluindo revistas, calendários e cartazes em nosso caminho para as vilas. Em 10 de outubro de 2017, foi o dia em que começamos a ir às vilas para esclarecer os fatos pessoalmente. 2. O frio não nos perturbou. No norte da China, no inverno, é muito frio, com um vento gelado. Depois do café da manhã, saíamos em grupos de 2 ou 3. Inicialmente, havia pessoas que não entendiam o Falun Dafa. Eles chamaram a polícia ou tentaram nos intimidar. Deixamos as vilas para enviar pensamentos retos e pedir ajuda ao mestre. Em um lugar, todas as portas permaneceram fechadas. Um homem perguntou o que estávamos fazendo e ameaçou nos levar até uma delegacia de polícia. Somos todos chineses, eu disse. Quem não quer que o nosso país seja bom? Você conhece a poluição do ar e a contaminação da água. Muitas pessoas cometem transgressões para ganhar dinheiro. Como nossas futuras gerações viverão nesse nosso país? O Falun Dafa ensina as pessoas a serem boas e melhorarem sua moralidade. Eu também disse a ele que altos funcionários do PCC, incluindo Zhu Yongkan e Li Dongshen, receberam retribuições kármicas por participarem da perseguição e foram condenados à prisão. O homem sorriu e disse, conte-me algumas de suas informações. Eu dei a ele um pôster, um calendário e algumas outras coisas. Pedi a ele que renunciasse ao PCC e às suas organizações juvenis. Ele concordou e renunciou. Um colega praticante e eu queríamos visitar uma casa em particular. Uma mulher nos contou que o homem que morava lá
estava encarregado sobre o tema Falun Dafa naquela vila. O vento começou a ficar mais forte e nevou à tarde. Então pedi ao motorista que voltasse para casa. No caminho, paramos em outra vila para buscar outros praticantes. De longe, eu os vi conversando com algumas pessoas na frente de uma casa. Alguns distribuíam materiais do Dafa e alguns conversavam com os aldeões. Um praticante disse: por favor, dê uma olhada nas informações. Entender o Falun Dafa e renunciar ao PCC é benéfico para todos. Gelo e neve cobriram seus cabelos enquanto eles estavam lá e contaram às pessoas sobre a perseguição. Nós fizemos isso durante todo o inverno. 3. Esperamos não esquecer de ninguém. Os agricultores começaram a trabalhar em seus campos na primavera. Por isso, visitamos as pessoas que trabalhavam nos campos e aquelas que cuidavam de ovelhas e burros nas montanhas. Durante o verão, alguns de nós precisavam preparar o almoço para nossas famílias. Então, saíamos de casa depois de enviar pensamentos retos ao meio-dia. Já estava quente e algumas pessoas da vila estavam tirando uma soneca naquele momento. Nós não quisemos perturbá-las batendo suas portas. Então, conversamos com as pessoas que estavam fora de suas casas, incluindo os idosos que estavam sentados à sombra e as crianças que estavam ao lado de um rio. Aconselhamos as crianças a renunciarem suas afiliações à Liga da Juventude Comunista e aos Jovens Pioneiros. Nem todas concordaram, porque foram enganadas pela propaganda do PCC. Alguns de seus pais ficaram com raiva e ameaçaram nos denunciar à polícia, enquanto outros disseram que soltariam seus cães em nós. Em uma vila, pensei que seria ótimo se todos os membros seniores do PCC estivessem reunidos. Nós vimos um grupo de 11 idosos sentados em frente a uma casa. Todos concordaram em renunciar ao PCC. 4. Nenhuma estrada era muito difícil. Um dia de outono, decidimos visitar uma vila em uma montanha, a mais de 30 quilômetros de distância. Havia também várias vilas do outro lado da montanha. Para não perdermos nenhuma dessas pessoas, o motorista nos levou ao topo da montanha para que alguns de nós pudessem visitar essas vilas. A estrada da montanha estava cheia de pedras e arbustos espinhosos dos dois lados que roçavam no carro. Se o motorista não tivesse cuidado, poderíamos ter descido montanha abaixo. Nós enviamos pensamentos retos. Demorou cerca de 2 horas para chegar ao topo da montanha. Nessas vilas, fomos de casa em casa e descobrimos que as pessoas de lá só sabiam o que havia acontecido em 20 de julho de 1999, quando o Dafa foi banido pelo PCC. Eles só sabiam o que a mídia havia dito sobre o Dafa. Eu me arrependi de não termos visitado essa vila mais cedo. Esclarecemos a verdade de porta em porta, bem como a um grupo de pessoas que estava conversando em frente a uma casa. Nós pacientemente respondemos suas perguntas e lhe dissemos que pessoas em mais de 100 países agora praticam o Falun Dafa. Dissemos a eles que o incidente da autoimolação na Praça da Paz Celestial foi encenado pelo PCC para justificar a perseguição. Também os informamos sobre a extração forçada de órgãos, sancionada pelo PCC de praticantes vivos do Falun Dafa. Quando lhes dissemos que mais de 200 mil pessoas haviam apresentado queixas-crime contra Jiang Zemin, o ex-chefe do PCC que iniciou a perseguição, uma idosa disse: Jiang Zemin, aquele velho malvado, nunca fez nada de bom. Ele é tão ruim. Você tem uma petição? Eu também quero assiná-la para apoiar o processo. Um homem disse: a estação de rádio do PCC alega que o governo central nos deu muito dinheiro, mas ainda não vimos nada disso. O PCC diz que sua ajuda nos fez ricos, mas somos muito pobres. Se você fizer uma petição ao governo, será preso. A polícia encarcera os praticantes do Falun Dafa para preencher as cotas. Frequentemente vou à cidade do condado e tenho visto muito disso. Quando visitamos outra vila, um homem nos cumprimentou calorosamente, dizendo: eu esperei por vocês por vários dias. Eu pensei que vocês iriam pular nossa vila. Ele havia visto os praticantes do Falun Dafa esclarecendo a verdade de porta em porta em outra vila. Então ele queria que viéssemos até a sua.
5. Melhorando como um só corpo. Enquanto continuávamos a esclarecer a verdade aos departamentos e oficiais encarregados de perseguir o Falun Dafa, as coisas começaram a melhorar. Houve relatos no site do Minhui de que alguns praticantes foram perseguidos por processar Jiang Zemin. Isso deixou alguns praticantes com medo e eles não ousaram participar de nossos esforços para aumentar a conscientização das pessoas sobre a perseguição pessoalmente. Depois de compartilharmos nossas experiências com esses praticantes, um a um, eles se juntaram a nós e se saíram muito bem. Para ajudar os praticantes a cumprirem seus votos pré-históricos, também visitamos praticantes nas vilas e compartilhamos nossas experiências com eles à noite. Pedimos a eles que se juntassem a nós em nossos esforços. Mais tarde, eles montaram em seus próprios triciclos para esclarecer a verdade para as pessoas pessoalmente. Eles se saíram muito bem. Nosso motorista nos levava todos os dias, embora ele também tivesse campos agrícolas para cuidar. Ele deixava de almoçar ou jantar para que pudesse nos ajudar. Ele nos dirigiu por estradas montanhosas e escorregadias no inverno. Ele nunca reclamou. O praticante sênior, encarregado de coordenar o esforço de esclarecimento da verdade, nos manteve a par do que estava acontecendo e quando tínhamos que enviar pensamentos retos. Praticantes que não conseguiam ir muito longe ajudavam a preparar materiais informativos. Nós formamos um corpo indestrutível. Como resultado, houve pouca interferência quando fomos de porta em porta para esclarecer a verdade. 6. Usando todas as oportunidades para esclarecer a verdade. Quando o 19º Congresso do PCC se reuniu em 2017, estávamos visitando vilas que não havíamos visitado antes. Os agentes do PCC começaram a nos perseguir em maio. Eles também realizaram vigilância nas vilas. Estando conscientes da segurança, paramos de ir de porta em porta por algum tempo. Visitamos todas as vilas do nosso condado no último ano e meio. Também visitamos vilas em áreas que fazem fronteira com outros 4 municípios. Durante todo esse tempo, fomos denunciados à polícia apenas 3 vezes. 2 dessas vezes, os praticantes que foram levados para a delegacia de polícia foram soltos no mesmo dia. O chefe de uma vila telefonou à polícia várias vezes durante várias horas, mas eles nunca apareceram. Alguém, uma vez, chutou um praticante várias vezes e o xingou. O praticante não revidou, nem respondeu e disse: "Você não conhece a verdade e foi enganado pelo PCC. Eu não lhe culpo." Eu quero terminar meu artigo de troca de experiências com o Fá do mestre, de Ensinando o Fá em Vancouver, Canadá. Abre aspas. Então, antes que a retificação do Fá se conclua, vocês devem aproveitar o tempo restante e fazer bem e com solidez todas as coisas que devem fazer. É assim que devem continuar caminhando em direção ao futuro, fazendo o que é o mais grandioso. Vocês não podem perder nenhuma oportunidade ou se desviar de forma alguma. Fecha aspas. Obrigada por ouvir a Rádio Minhui. Para mais informações sobre as notícias da perseguição ao Falun Gong na China e experiências de cultivo de praticantes ao redor do mundo, visite o nosso site pt.minhui.org.